Ainda falando sobre agricultura, mas agora da perspectiva de mercado, de preços, essa segunda-feira é de alta para os preços da soja, farelo e óleo na Bolsa de Chicago. O que tudo isso quer dizer? Como é que começa a semana para o complexo soja? Assunto para a gente tratar agora com o Eduardo Vanin, analista de mercado do complexo soja e diretor da Agriinvest Commodities. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Mais uma semana começando juntos aqui no Bom Dia Agronegócio. Fala, Carla, tudo bem? Tudo certo e contigo? Tudo beleza. Então Começando a tá bom. semana. Começando a semana com preços em alta e tem um relatório do USDA aí no final da semana, hein, Eduardo Vanin? Faz tanto tempo que a gente não fala de relatório do USDA, você está ansioso? Palavra certa não é essa. A palavra certa é estou Não. desconfiado. Piorou. Piorou, Piorou, amigo. piorou. Bom, enfim, né? Depois de 2 meses em férias, sem receber cascaio, como é que vão ser os dados do USDA? Principalmente produção, produtividade, pesquisa com produtores, colheita, essa coisa toda. Relatório de vendas semanais, embarques, também não tivemos. Sim. Então, como é que vai ser a qualidade desse relatório e o que, que o mercado vai considerar ou até desconsiderar. Vanin, o mercado, os traders, enfim, eles estão ansiosos por esse relatório ou meio que, tanto faz, porque estão há 2 meses trabalhando meio no escuro, sem esses dados oficiais e com o mercado muito influenciado pela política. Eles estão também ansiosos por isso ou estão meio que nem aí para esse relatório? Bom, é assim, se o USDA trouxer números de produtividade muito parecidos, uma leve redução, por exemplo, pequenininha, milho e soja, o mercado vai desconsiderar. Fala, não, vamos esperar. Dezembro normalmente é fraco, cumprir tabela, daí seria janeiro. Aí o mercado jogaria lá para janeiro essa, enfim, aí para ver se é ajuste maior. E do lado das exportações, principalmente para soja, dá para ter uma ideia por causa do line-up. Então, se você pegar lá os relatórios de Uhum. line-up, nos Sim. Estados Unidos dá para ter uma ideia do que foi embarcado, do que está nomeado, e assim, para onde está indo, e etc, etc. Então, assim, dá para ter uma ideia dos números de forma geral ali na exportação. E do lado da produtividade, se o USDA não vier com uma redução um pouco maior, o mercado vai dar de ombros e toca para frente. Vanin, essa semana começa com o mercado subindo em função do quê? Daquilo que ele já conhece, dessa expectativa da demanda chinesa acontecendo no mercado norte-americano? Ou tem mais alguma coisa ali que a gente não está enxergando que está fazendo os preços subirem, inclusive de farelo e óleo nessa segunda-feira? Ó, hoje, bom, tem sido assim, tá? A liquidez do mercado está aumentando de forma geral. Hoje, por exemplo, se você pegar aí os metais todos pá, lá para riba, ouro, prata, cobre, petróleo e vai, bolsas e assim por diante. É um pouco disso. Agora, quando você cai para o fundamento, aí eu diria assim que a soja americana, o flat price dela, não estou falando de Chicago simplesmente, mas o flat price, prêmio e Chicago, não se justifica, tá bom? Soja americana hoje é a mais cara que tem, e inclusive compradores não China que não estavam comprando aqui no Brasil, porque aqui estava caro um mês atrás, e agora voltaram a comprar. Essa semana que passou, tivemos conversando com corretores de frete marítimo, 5 navios de frete, tá bom? Não dá para saber se é milho ou soja, mas provavelmente, como é Brasil, China, então é soja, tá? Tá. Então, quer dizer, 5 navios perdão, corrigindo, Brasil, Bangladesh. E aí, provavelmente é soja. 5 navios negociados na semana passada. Bangladesh, outros da Ásia, com exceção da China, estavam comprando tudo nos Estados Unidos, Europa e assim por diante, porque estava mais barato um mês atrás. O ponto é que em um mês a soja americana subiu US$ 50 por tonelada no FOB Golfo. US$ 50 por tonelada. E o Brasil subiu Jesus. 10, tá bom? E aí o Brasil agora está mais barato, FOB, em relação ao Golfo. Se você adicionar o diferencial de frete, que o Brasil ganha para a Ásia, é mais barato, em torno de US$ 12 a US$ 15 por tonelada. Então o Brasil fica uma barateza.
Agora para embarque em dezembro e janeiro, tá bom? Enfim, se justifica esse preço de soja, flat price no Golfo e PNW também? Não. Os Estados Unidos precisa ficar mais barato, não mais caro. E não está acontecendo. Vanim, como é que isso mexe no fluxo de comércio, portanto, efetivo desse complexo, né? Nós temos ainda o Brasil nesse fluxo mandando ainda bastante soja para a China e a China ainda demandando bastante soja do Brasil, ou agora um pouco mais cautelosa, um pouco mais contida para entender aonde comprar diante dessa diferença de preço? Como é que esse cenário todo impacta o fluxo direto e prático do comércio da soja? Bom, o Brasil ficou barato porque Chicago subiu e o nosso preço em reais interior não mudou. Está na mesma, tá na mesma. 123, R$ 124, pensando Mato Grosso, 127, 128 para 130, Goiás. Não mudou muito. Isso quer dizer o quê? Chicago subiu 80 centavos por bushel e o nosso preço em reais não mexeu. Portanto, o nosso basis caiu, o nosso custo caiu. É isso que está acontecendo. E Safranova da mesma forma. Brasil está vendendo, está vendendo. China está comprando, feliz da vida? Não, porque não dá margem. Margem está negativa uns US$ 20 por tonelada, considerando essa soja do Brasil mais barata. Considerando os Estados Unidos, dá 40 negativo. É Certo. terrível. Pá, ninguém quer comprar soja nenhuma nesse momento. Mas tem que continuar rodando fábrica e tudo mais. Eu ajustei os meus números de compra da China para dezembro e janeiro, janela de embarque dezembro e janeiro para baixo. Por quê? Não vale a pena continuar comprando, mesmo sendo o Brasil mais barato, para esmagar e perder esses US$ 20 por tonelada. Então, eles vão reduzir. Esse é o único jeito que o chinês tem para fazer o farelo subir lá na China. Não o spot, mas o farelo que vai ser produzido com essa soja que vai chegar lá a partir de fevereiro. Esse Certo. é o único jeito. Então, eles vão reduzir as compras, e isso não é bom, tá bom? É menos demanda para todo mundo. E é isso aí, quer dizer, ponto agora é assim, soja, o flat price ficou caro, especialmente soja americana. O farelo na China até deu uma acompanhadinha, mas muito de longe, essa alta toda. E para eles a margem não está boa. Aliás, na última semana, Vanim, o farelo também deu um banho no mercado, né? Era 4% de alta, depois caiu uns 2%. Foi uma semana e tanto a última para o farelo. Também tende a continuar assim? O que motivou essa volatilidade tão intensa do farelo e como é que ele impacta no comportamento da soja em grão? Farelo tem uma alta aí forte em um mês, de US$ 50 por tonelada curta, o farelo em Chicago. Qual é o ponto? Está faltando farelo no mundo? Não. O que aconteceu é que os Estados Unidos têm vendas até janeiro, venda de farelo, Tá. 4 milhões e 500 mil toneladas, por aí, e na exportação. E não está comprado tudo isso de soja. Conversando com alguns lá, devem estar aí cobertos uns 30, 40 dias. Isso falando de Estados Unidos apenas. Aí o que aconteceu? O produtor não está vendendo, foi uma combinação terrível. Primeiro, as colheitas estavam vindo abaixo do esperado. Segundo, o Trump prometeu os pila, que não veio ainda, os 10 bi de dólar. E aí o governo está fechado, já aí 60 dias ou mais. Produtor, e aí tudo isso coincidiu com o encontro Xi Jinping-Trump. Aí o produtor americano falou, bom, para que eu vou vender? Pior que tá, não fica. E É. aí não vendeu, não vendeu. O farmer selling lá tá bem devagar, 35% mais ou menos. Devia estar uns 45% já. E as fábricas americanas estão aumentando. Novos projetos, expansões, tudo mais. Quer dizer, a cada ano que passa, esse início de safra nos Estados Unidos, ele é cada vez mais volátil. O mercado interno americano. Lembrando que nos Estados Unidos você tem entrega física de todos os produtos. E isso Sim. acaba direcionando os futuros na Bolsa de Chicago. Então é uma particularidade americana que coincidiu com essa lambança toda de ajuda, de cala, shutdown, e o encontro Xi Jinping e Trump. Então o produtor americano não decidiu não vender, as crushers nos Estados Unidos estão esgueladas, vendidas em farelo e não,
e não estão tão cobertos assim em soja, e não tem o que fazer, daí tem que pagar que o produtor americano pedir. E aí foi subindo os bases da soja e o flat price do farelo foi junto. Só que agora o farelo americano está muito caro, em comparação à Argentina, por exemplo. Está bem mais caro. Vani, inclusive, eu queria entender como é que tá a competitividade do nosso farelo, porque as nossas exportações também vão bem quando o assunto é farelo, não só soja em grão, não é isso? Nosso farelo é o lanterninha, tá bom? Quando se fala de qualidade, É mesmo. preferência. Mas é isso, é fábrica. É o nosso Certo. processo de produção do farelo, ele é esse. O nosso é o pellet. Ele tem menos proteína, a proteína mínima dele é mais baixa do que o Argentina e Estados Unidos, Golfo, e fibra maior. Portanto, nós temos alguns mercados. Nosso principal mercado é a Europa. 45% das nossas exportações vão para lá. Enfim, a margem melhorou agora da nossa indústria no spot. Estamos esmagando bem e tem toda essa lambança aí do UDR, que falam que vai esticar mais um Hum, ano. Não sabemos ainda, tá bom? sim. Estamos na cara do gol. Daqui 20 dias, se essa coisa não definir, aí balbal, o Brasil está numa má situação. Porque o navio que você embarca aqui final de novembro vai chegar lá na Europa já em janeiro, e aí já tem que estar com todo o pagodinho do UDR, tudo feitinho. Então, quer dizer, o nosso farelo está perdendo, está sem liquidez. Uma questão Hum. nossa. Vanim, como é que com tudo isso você está projetando a semana para o mercado brasileiro do complexo soja? Temos um dólar que tem estado bastante volátil, aí eu já vou embutir nessa pergunta o comportamento dos prêmios para a gente entender o que você está esperando para o nosso mercado para esses próximos dias, para essa semana. Bom, amigos, nossa safra está aí, não está excelente, problemas no Mapitobá, problemas uma parte do Mato Grosso, Tocantins está atrasado, então não está 100%. Sul do Brasil muito bem, até na linha de Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul, pegando São Paulo, Minas está bem. Então, assim, falar de 178 milhões de toneladas, hoje eu diria que é o teto da produção, mas é maior do que essa temporada que passou. Temos uma grande safra, depende do clima ainda, pouco vendido, difícil nesse momento a gente falar em prêmio mais alto, até porque Chicago está alto. E se comparar ao ano passado, o flat price da nossa soja está US$ 30 mais caro por tonelada. O que ajudou ano passado foi o câmbio que foi subindo, tá bom? Esse ano não temos isso. Mas enfim, aí o produtor está vendendo um pouco aqui, um pouco ali em dólar, em reais, mas bem, bem devagar, bem, bem contadinho. Não acredito em prêmios mais altos, a não ser que Chicago venha para baixo, enfim, caia na real e venha para baixo. E aí firmaria um pouco, tá bom? Enfim, de olho na produção, esse é um ponto super importante esses próximos dias. Mapitobá, Maranhão, Piauí, principalmente, nada bem. E vamos ver. Agora, depende muito de Chicago e margens da China, que não estão boas, nem para safra nova. Está ali no 0 a 0, tá bom? Então o chinês está menos comprado que o ano passado, 5 milhões a menos. Nessa época do ano, o chinês já tinha comprado 20 milhões de toneladas, safra nova brasileira, agora 15, 5 milhões a menos. O que, que justifica, Vaninha, essa questão das margens, mas também uma redefinição de estratégia pelos chineses, mesmo quando olhando para a soja brasileira, ou é preço? Eles adorariam estar comprando um montão, tá bom? Uhum. Adorariam estar ganhando muito dinheiro. O- assim, a gente tem uma sensação, né? A chinês está adotando uma estratégia diferente. Só tem uma estratégia, é tentar fazer dinheiro, tá bom? E se tiver fazendo dinheiro, vai comprar tudo que der. Até que o mercado, enfim, quando você tem uma margem positiva, já de cara, back to back, compra soja, vende farelo, óleo, margem positiva, todo mundo vai fazer. E aí, Certo. logo, nós temos essa margem, ela tende a zero. Não está assim. No ano passado, a margem estava boa. E esse ano não está. Motivo é a soja mais cara, US$ 30, como eu comentei. O farelo na China não acompanhou. Esse é o pepino. O farelo está no mesmo preço lá e a soja, devido à alta de Chicago, está mais cara. Então, o que fazer?
Se eu compro agora e já faço o meu hedging, já tomo. Para safra, aí o chinês torce o nariz, né? Fala, não, então vamos esperar para ver o que, que vai dar. Sim. Assim, mais ou menos, está o chinês. E estão reduzindo as compras para essa janela agora do dezembro, janeiro. Vani, isso tem que ser um ponto de preocupação para o produtor e necessidade dele colocar isso na estratégia dele de comercialização para definir se vai fazer hedge, o que, que vai fazer, se vai optar pelo mercado de opções, enfim, para qual estratégia e ferramenta de comercialização ele vai utilizar, ou é uma situação comum que o mercado se ajusta, o preço se ajusta e o produtor vai acompanhar? Como é que tem que ser o comportamento do produtor para a estratégia de comercialização num cenário como esse? Bom, a mesma pergunta se você fizesse para o processador na China, Aham. você faria a mesma pergunta, só que invertendo, né? O que o Como processador na ele. China tem que fazer nesse cenário que o produtor não vende? É, como comprar. Aí que tá. É a mesma coisa. Quem toma a decisão não é o chinês. Quem toma a decisão é o produtor brasileiro. Olha só. Ele movimenta a máquina, Mensagem para importante. pensando essa janela que nós temos ali para a safra nova. Não temos concorrência, já somos disparadamente os mais baratos. Então é assim, está na mão do produtor. E o produtor vai vender, ele sempre vende em duas situações. Ou se o preço vai subindo, ele fala, nossa, está indo muito bem, vamos tacar e vamos vender. Ou se falta espaço, problemas de armazenagem, de escoamento. Não acredito nisso. Tem uns malucos que falam que o Brasil falta armazenagem. Besteira. Não falta, sobra e não remunera. Então, esquece disso. O ponto é, o produtor brasileiro não vai vender, tá bom? Ainda mais se Certo. cair o preço, ainda mais. Ele vai segurar. Vai vender nessas janelas que são importantes. E aí eu Sim. acho que aí vem bastante. Por exemplo, abril. Abril, pagamento de contas, produtor, maioria, especialmente na parte mais ao norte, com esses juros altos, caixa menor do que nos últimos anos, aí deveria prevalecer a sabedoria. Venda, não segure a soja. E aí então nós vamos ter esses momentos de farmer selling mais acentuados. Mas o ponto que eu quero deixar aqui é o seguinte: e o chinês faz o quê? Ele não tem muito o que fazer. Ele não vai deixar a fábrica dele parada, especialmente durante a nossa safra. Ele vai comprar. Mesmo com margem ruim? Sim. Só que daí ele vai reduzir. E aí vai acabar sobrando mais para o segundo semestre. Aí os preços eles não tendem a se fortalecer muito. Tá bom? Então, Aí, quer aí, dizer, se ele compra menos durante a nossa janela, aí vai acabar sobrando mais para vender depois. o Vanin, será que na China os compradores têm um Eduardo Vanin? Tem eu Mas com a mesmo. me... Olha, eu digo com a mesma Eu atendo, competência, entendeu? eu atendo algumas processadoras na China, É não as assim. grandes, as médias. Sim. E esse cara médio, ele tem que acertar no olho do mosquito, que ele não tem uma capacidade de estar comprando aqui no interior. Quer dizer, ele não tem a capacidade de controlar a logística, ele compra lá no destino. Alguns deles fazem hedging e outros não. Enfim, é hora de comprar. Pá, ele vai lá e compra pensando no flat price da soja, Chicago mais o prêmio. E aí, enfim, até essa soja chegar lá, ele fica piscina. Então eles deram sorte, então eles deram sorte. Amigo, obrigada, viu? Por começar a semana com a gente mais uma vez, trazer orientação para o nosso produtor. Ter você para nós aqui é um privilégio toda segunda-feira. Obrigada, Vaninho. Ótima semana para você, meu amigo. Um abraço. Obrigado a todos, grande abraço, boa semana. Obrigada para você também. Até mais.